aqui é a minha redação do ano passado. Olha aí, João, pega aí. Essa aqui é a minha redação. Eu queria que vocês... eu quero que vocês participem agora, tá? Que eu só falei, vocês devem estar até dormindo aí. Mas o que eu queria é que vocês lessem ela e encontrassem o meu erro. Aqui foi o meu primeiro erro. Eu cometi 2 erros, por isso que eu perdi 20 pontos na competência 1. Ih, já falei que eu perdi. Mas eu cometi 2 erros. Eu quero que vocês encontrem. Aqui tem um. Então, quem achar, por favor, fale. Eu vou ficar esperando. Leiam aí. Nada, gente. Alguém achou? É crase? Como? O erro foi de crase? Não, ninguém achou. Eu vou mostrar para você o que foi, mas não foi crase, não. Acho que... Ninguém achou? Ninguém quer tentar? Gente, na hora que vocês perceberem, vocês vão ficar... Olha, eu quase chorei. Porque é por causa desse bendito erro que eu não tirei 1000. E na hora que vocês verem onde eu errei, vocês vão falar. Alguém achou? A vírgula no final? Não foi erro de pontuação. Foi um erro de grafia. Pode passar, João. Ninguém quer tentar mais? Só a mim? Pode passar. Gente, eu escrevi a palavra redirecionar errado. Volta lá, João. Olha o jeito que eu escrevi. A urbanização das indústrias que se redicionaram. Era redirecionar. O bendito do corretor, ele viu que eu errei. Ah, acho que o Diego caiu. Poxa. Alô? Eu não caí, não. Ah, tá. Tá aqui, voltou. Tem alguém pra vocês chamar aí? Tá travando a dele. É, ele tá travando. Sério, gente? Tô ouvindo vocês tão bem. Pô, aí, tá voltando. Alô? Sim. Alô? Voltou. Voltou. Tá, então vamos lá. A palavra que eu errei foi essa. Estão me ouvindo bem? Gente, aí. A palavra foi redirecionar. Se eu tivesse cometido só esse erro, eu teria tirado 1000. Por quê? Porque eu cometi um erro de excepcionalidade. Então ele entendeu que eu estava nervoso, que eu estava ansioso e que eu escrevi essa palavra errada. Tanto é que vocês leram essa palavra e o cérebro de vocês conseguiu fazer ela certa. O cérebro de vocês já entendeu o que eu queria dizer ali e conseguiu fazer. Então ele entendeu que eu, na hora do nervosismo, fiz isso também. Então ele me deu essa chance. Aqui eu ainda tinha um 1000. Depois, vocês vão ver aonde que eu perdi o 1000. Mas é em outro parágrafo. O que eu quero mostrar para vocês? Pode passar, João. É tudo que eu falei para vocês até agora. Então vamos lá comigo. No Brasil de 1975, as salas de exibição cinematográfica cresciam descentralizadas e interioranas. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma contextualização por apresentação. Eu não tinha repertório, eu não sabia sobre o que falar, eu não entendia nada sobre aquele tema. Então eu apresentei o tema. Isso aqui estava lá nos textos. Então eu peguei e apresentei para o meu corretor qual era o tema que eu tinha entendido. Então isso aqui estava explícito assim lá? Estava explícito assim. Eu interpretei e trouxe para cá. Então novamente eu enfatizo.
Chegou lá na prova, não sabe o que fazer? Faz a apresentação do seu tema. Então, no Brasil de 1975, as salas de exibição cinematográficas cresciam descentralizadas e interiorando. O bendito do conectivo. No entanto, então lá naquela época, agora aqui, além de fazer por apresentação, eu fiz por oposição. Percebam, naquela época tinha, agora não tem mais, então é uma oposição. No entanto, esse cenário positivo, não acompanhou a urbanização das indústrias que se redirecionaram para o centro buscando novos fluxos econômicos. Acerca disso, o cinema chega às áreas privilegiadas, se distanciando das periferias e regiões economicamente inativas. Essa aqui é a minha tese. Essa aqui é onde eu defendo o meu ponto de vista. É onde eu falo que isso foi feito para privilegiar algumas pessoas e para desprivilegiar outras. Aqui eu deixo a minha opinião. E aí eu apresento o tema, o que impossibilitou um acesso democrático ao cinema no país. Lembra? O tema era exatamente esse. Mediante a isso, agora eu faço um encaminhamento argumentativo. Eu apresento os argumentos que eu vou trabalhar. Mediante isso, fica claro a falta de planejamento urbano e o desinteresse dessas empresas em descentralizar essas salas. Então, novamente, competência 2. Fiz a contextualização aqui. Apresentei um repertório por apresentação. Foi considerado. A minha tese, consegui no 2 também. Apresentei e desenvolvi. Dei a minha opinião. Apresentei o tema, competência 2, ok. Argumentação. Eu apresento os 2 argumentos que serão desenvolvidos. Eu pontuo na competência 3, que é aquela de projeto de texto. Então, ele leu aqui, ele sabe o que vem depois. O meu texto está ligado. E aqui eu todo erro, né? Que eu nunca vou esquecer na minha vida, que eu poderia ter passado no Fantástico, na Globo, se eu tivesse escrito essa graça dessa palavra direito. Tá bom? Vamos continuar. Pode passar, João. Aqui é o meu primeiro argumento. Então, de início, vale ressaltar. A Michelle tinha feito aquela pergunta. Esse aqui é um conectivo entre parágrafos. Eu uso ele em todas as minhas redações. Todas. Se vocês quiserem usar isso para a vida de vocês, podem usar. Eu uso para todas as minhas redações. Eu sempre começo do mesmo jeito. De início, vale ressaltar que toda urbanização nacional foi desenhada com base em interesses elitistas, segregando parte da população. Ponto. João, você pode voltar lá para mim? Só um anterior? O meu primeiro argumento era planejamento urbano. Planejamento urbano. Agora volta, João. A primeira coisa que eu falo aqui sobre a urbanização nacional foi desenhada, ou seja, não foi planejada com base em interesses de outras pessoas e não do acesso democrático. Viu a ligação? E perceba como eu liguei meu argumento com o outro. Aí eu continuo. Assim, os setores de entretenimento foram polarizados nos grandes centros urbanos. De acordo com a Agência Nacional de Cinema, Ancine, que novamente ia colocar uma sigla, mas eu especifiquei o que era. O país teve uma queda de 77% das salas de exibição de filmes, que se emancipam nas redes de acesso mais individualizado, como, por exemplo, shoppings e centros culturais. De onde eu tirei essa informação? Eu não sabia. Tirei isso aqui lá do texto. Se eu não me engano, lá no texto estava 23% de salas que serviam para a população, e contra as outras que não. Então eu peguei, interpretei e joguei aqui. Perceba que eu peguei isso lá do site, eu não trouxe nada novo, nada. Isso aqui, a minha contextualização de cima, foi tudo do texto motivador. Só que eu não copiei nada, eu interpretei. Então, eu fiz a minha retomada, apliquei aqui a minha ideia sobre o que era, e agora eu finalizo. Lembra que eu falei para vocês? Se eu taco o dado, eu preciso fazer essa finalização. Dessa forma, fica claro que o acesso é impossibilitado às massas, haja vista a distância e o enfoque comercial dessas empresas. Novamente, esse enfoque comercial é a próxima coisa que eu vou falar. Eu já liguei ele também. Isso aqui está tudo ligado. Tá perfeito isso aqui, gente. Pode passar para o próximo aqui. Aqui, ó. Vamos lá comigo ver onde eu errei aqui também. Mas esse erro, ele não é considerado. Ele é aceitável. É um erro que você não vai perder. Porque é uma coisa que eu vi em várias redações minhas que isso ia acontecer. Que é o do DO. É a Agência Nacional de Cinema. Eu escrevi do Cinema.
Mas, ó, conectivo inicial. De início, vale ressaltar. Coloquei retomada da tese. Eu poderia colocar aquele lá que eu ensinei para vocês, aquela tese purinha. Mas eu desenvolvi a minha tese. Conectivo, ligando um período com o outro. Faço a apresentação de um dado estatístico, depois eu coloco a minha opinião sobre esse dado, e aí eu finalizo já ligando com o outro. Então, tudo isso está aqui. Eu computei todas essas competências. Pode passar para a próxima, que já é o segundo desenvolvimento. Além disso, então, novamente, se vocês quiserem usar isso, vocês podem usar para a vida de vocês. De início, é preciso ressaltar que e o além disso. São dois conectivos entre os parágrafos que são super ok e super bons de usar. Tá? Então, além disso, cabe relativizar que o desinteresse dessas indústrias de exibição está relacionado com a baixa capitalização geradas nesses polos periféricos. Vamos tentar mais uma vez, gente? Aqui é o erro que me tirou o 1000, está aqui. Alguém pode me dizer onde que ele está? O erro que me tirou a nota 1000 está aqui. Porque eu cometi um segundo erro e eu apresentei reincidência. Alguém acha o erro? Se alguém achar o erro, eu corrijo 5 redações de vocês, hein? Peraí que eu tô lendo. Gente, é ridículo. É ridículo. Secretária? Nossa, real, João. Mas não é esse, não. Pode ir agora, se eu for perto de uma tirolesa. Michele? Calma. Singular e plural ou não? Acertou. Acertou. Aonde? Qual palavra? Não sei, eu vou chutar. Gerada? Aê! Foi na bendita das geradas. Eu estou falando sobre a baixa capitalização. Então, a baixa capitalização é gerada nesses polos. Não é a baixa capitalização geradas nesses polos. Então, aqui foi o meu segundo erro de grafia. Então, lá eu errei a palavra e aqui eu errei se era singular ou plural. Então, eu reincidi num erro de ortografia. O João levantou sobre secretaria. Eu nem tinha visto. Mas isso aqui é um erro de acentuação, então eu devo ter computado como excepcionalidade. Foi o meu primeiro erro de acentuação. Então não deve ter comprometido. Mas o que me tirou foi aqui. Eu apresentei 2 erros do mesmo assunto, da mesma questão, que foi grafia. Parabéns, Michele. Você ganhou 5 correções. Vamos lá. Além disso, cabe relativizar que o desinteresse dessas indústrias de exibição está relacionado com a baixa capitalização gerada nesses polos periféricos. Desse modo, a ausência de incentivos públicos do governo nessas empresas corrobora com essa realidade. Aqui é o meu primeiro argumento que eu trouxe de fora. E ele é o maior responsável pela minha nota, porque ele é um argumento de autoridade. Eu estou falando sobre cinema, eu estou falando sobre cultura, eu estou falando sobre investimento em cinema, eu estou falando sobre investimento em cultura. Então eu venho e eu apresento qual foi a pauta de investimento em cultura em um estado do país. E aí eu faço essa ideia de que naquele estado foi investido apenas 17%. Como que você quer desenvolver o acesso democrático se teve um investimento de 17%? Como que eu vou crescer e tornar algo tão bom, democrático, se eu não tenho nenhum investimento? Então aí, aqui, tenho certeza que de tudo que eu apresentei até agora, nesse momento ele viu que assim, eu não sabia nada sobre o tema, mas que eu tinha algo a oferecer, que eu tinha um repertório produtivo. Então é onde eu apresento esse aqui. Então, se você, na hora que você está fazendo a sua redação, você não lembrou de nada, tenho certeza que alguma coisa você vai lembrar. Seja pela temática, seja por outra coisa, mas você vai lembrar.
Então, você sempre tem que ter alguma chave na sua cabeça, alguma ideia para você usar nessa hora do desespero. Eu tinha feito uma redação, acho que umas 3 semanas antes, sobre algo relacionado à cultura, que eu nem lembro o que era, mas eu tinha achado esse dado tão bonito, que é muito chique você escrever isso. A questão da previsão orçamentária, eu tinha achado a coisa mais linda, e eu quis usar. E graças a Deus, porque aí depois eu consegui usar e garantir uma boa nota. Então, segundo dados da Secretaria de Cultura de São Paulo, apenas 17% da previsão orçamentária de 2019 será de incentivo às práticas culturais. O que está incluído nas práticas culturais? Cinema. Ou seja, é pouco investimento, por isso que não está conseguindo acesso democrático. Nesse contexto, os baixos investimentos públicos inviabilizam o acesso democrático. Gente, vocês conseguem perceber? Pode passar, João. Aqui, ó, geradas, as benditas geradas. Vocês conseguem perceber que lá em cima eu falei os 2 argumentos, eu apresentei os 2 argumentos, eu consegui colocar eles, eu desenvolvi, eu comprovei eles, eu dei sustentação e ainda eu liguei tanto a introdução quanto o primeiro argumento, quanto o segundo argumento. E agora eu vou para a conclusão. Perceba, eu não coloquei nada de excepcional. A única coisa de fora aqui que eu trouxe foi a questão dos dados da Secretaria da Cultura de São Paulo, que não é nem 17%. Eu preciso confessar isso para vocês. Eu não sei nem quanto que é isso aqui. Eu não sei se é 12, se é 15, se é 19. Eu sei que é alguma questão nessa porcentagem. Então, eu coloquei. Ela vai pesquisar? Ela não vai pesquisar, não, meu. Em 3 minutos, ela falou assim, o menino colocou sobre a previsão orçamentária, ele sabe o que ele está falando. Ela não vai pesquisar. Então, se lá na hora do desespero você sabe algo parecido, mas você não tem certeza da porcentagem, vai na luz de Deus e coloca. Eu não tenho nem noção se é 17. Eu acredito que seja 12, seja até menos. Mas eu taquei um 17 para dizer que eu estava abalando, mas isso aqui não está certo, não. Só que ela não vai verificar isso. Ela tem 3 minutos, é muita pouca coisa. E eu apresentei até agora um texto que não fazia ela ter dúvidas do que eu estava dando para ela. Então está tudo certo aqui. Agora eu já fiz uma ligação aqui embaixo. Nesse contexto, os baixos investimentos públicos inviabilizam o acesso democrático. Gente, qual que é o caminho que eu fiz agora? Quando você lê isso, o que você espera? Que a minha solução vai ser o quê? Investimento público. A minha introdução, eu liguei com o meu argumento, que ligou com outro argumento, que agora eu liguei com a conclusão. Eu acabei de falar para ele o que vai fazer. Aí eu vou agora lá para a minha conclusão. Percebam essa ligação. Isso é o chamado projeto de texto. Pode passar. Conectivo de texto, super importante. Então agora eu disse 2 para vocês, esse é o terceiro. Gravem na cabeça de vocês. De início é preciso ressaltar, além disso, e aí vocês jogam aqui no final. Fique evidente, portanto. Gente, gravem isso para o vídeo de vocês, usem isso em todas as redações, por favor. Isso aqui é conectivo de texto, isso aqui ajuda demais. E, tipo, é uma coisa que você vai poder trocar quando você tiver a tabela, mas se no dia você não lembrar, lembra do Diego lá, aquele moço falando. De início é preciso ressaltar. Vai ter uma vozinha lá na sua cabeça. De início é preciso ressaltar. Além disso, fica evidente, portanto, usem isso. Aí eu venho com aquela retomada da tese. Fique evidente, portanto, que a acessibilidade ao cinema no país é uma falha do Estado. Dei de dizer que era falta de investimento público. Fiz uma retomada falando que era uma falha. Falta de investimento público é uma falha. Está ligado uma coisa com a outra. Aí eu começo a minha proposta de intervenção. Para tanto, o governo deve investir na pasta orçamentária cultural, que eu disse lá no meu segundo argumento, de maneira intensiva, visando ampliar esse atendimento com salas comunitárias que tenham por finalidade descentralizar esses polos de entretenimento e democratizar o acesso às salas de exibição no país. Resolvi a primeira questão. Eu poderia ter acabado aqui? Eu poderia ter acabado aqui, mas eu tinha espaço para eu quis fazer outra. Essa outra, ela poderia ter me prejudicado, mas eu consegui, de maneira simples, fazer os 5 itens. Ademais, mais um conectivo. O Estado deve mapear por meio do IBGE. O IBGE não apareceu nenhuma vez no meu texto, então eu tinha que colocar o que ele era. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mapear por meio do IBGE as áreas mais desassistidas por esses setores, com o fito de gerar interesse nessas empresas,
Lembra que o meu argumento lá em cima foi a falta de interesse das empresas, visando a acessibilidade democrática ao cinema no país. Peguem aqui a retomada circular, gente. Pega aqui, ó, tal qual o Brasil de 1975. Vocês lembram qual foi a primeira palavra que eu usei no começo da minha redação? No Brasil de 1975. E a última palavra que eu usei foi a mesma coisa. Então, eu comecei com o Brasil de 1975, eu fiz todo o desenvolvimento e eu terminei com o Brasil de 1975. Eu fiz um texto inteiro circular. É um texto que ele começa de um jeito e ele termina do mesmo jeito. Eu ganhei 200 pontos exatamente por isso, lá na questão de estrutura e projeto de texto. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é, olha os erros que eu tive. Isso aqui não está um texto esteticamente bonito. Esse texto está totalmente, ó, aqui riscado, tem palavras que estão com risco em cima. E é uma coisa que eu vou aproveitar para lembrar vocês. Quando vocês erram uma palavra, tem gente que rabisca, tem gente que coloca entre parênteses, tem gente que faz desenho em cima. Não. O que você deve fazer, errei uma palavra, você faz isso que eu fiz aqui na última linha, na palavra cinema. Você passa um risco. Somente isso. Só isso que você faz. Você não precisa mostrar para o corretor o seu erro. Se você passar um risco, ele vai entender que você desconsiderou aquela palavra, portanto, ele também vai desconsiderar. Então, errei, só passo um risquinho. Se eu tivesse escrito, por exemplo, alguma coisa e tivesse faltado alguma palavra, eu puxaria aqui uma flechinha, mas como eu vou mostrar para vocês, uma flechinha subindo em cima da palavra. João, volta ao anterior. Mais uma, fazendo favor. Mais uma. Eu acho que tem um lugar que eu fiz isso. É no primeiro parágrafo, eu acho. Em algum lugar que eu coloquei essa. Não, é lá no texto. Pode ir de novo. Acho que é no próximo, então. Gente, eles podem em algum lugar. Fala a estrutura aí do meio. Como? A introdução, não é? Tinha um risco. Não é um risco. É uma coisa que você escreveu por cima. Exatamente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, assim. Passa, então, vamos voltar lá. Então, no caso, o que teria que acontecer? Você não colocou a palavra, então você pega, puxa uma flecha para cima. Você não faz a flecha, você só faz esse sinal aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tenta entender aí, João. Você pega só o risquinho e sobe e escreve a palavra. Exatamente. Exatamente. Só. Não. Seria tipo, você vai lá aqui no fim da linha e você sobe. Tá vazando. Um V. É, tipo um Vzinho. E aí você escreve a palavra nesse espaço que você fez. Isso dá certo também, não vai ser desconsiderado, não vai ser considerado um erro, ele vai entender novamente que você estava nervoso. Percebam, a minha redação, eu não estava com uma letra tão legível, ela estava toda bagunçada. Tem lugares que eu errei, que eu passei muito risco, mas isso foi desconsiderado por quê? Novamente, eu consegui fazer o bendito texto circular. E eu quero enfatizar para vocês de novo, eu não apresentei nada de sensacional na redação. Vocês leem essa redação, nunca que vocês iam imaginar que uma redação dessa tirou a nota que tirou. Só que essa redação tem tudo aquilo que a gente pediu. Tudo aquilo que eu falei durante toda a hora que a gente começou aqui, tudo está aqui. Se você pega lá o checklist e começa a ver aqui, você vai ver que sim, aqui tem estrutura, aqui tem tema, aqui tem desenvolvimento, aqui tem contextualização. A única coisa que não tem é aquela coisa assim, Black Mirror, distanciar CA. Só que eu fui e ofereci para ele o que eu podia oferecer. E isso tem lógica, isso tem coerência. Eu não citei palavras difíceis, ele falou, nossa, ele coloca palavras difíceis, mas o conteúdo que ele me apresenta é um conteúdo simples. Não, eu fiz um conteúdo que é simples, mas é um conteúdo com uma escrita simples, um conteúdo que tem uma estrutura simples. Então tem coesão e tem coerência. Agora, se eu tivesse cometido o erro de escrever palavras difíceis,
ele ia me questionar, poxa, você quer colocar palavras difíceis, mas você apresenta um texto assim tão mais simplório? Mas eu apresentei um texto circular, né? A questão que eu quero levantar para vocês é isso. Não esqueçam de fazer um texto circular. Não esqueçam de apresentar o detalhamento lá no módulo. Não esqueçam de colocar um dado e fazer o desenvolvimento desse dado. Não esqueçam de colocar um repertório lá no início e fazer um encaminhamento argumentativo. Pode passar, João. Aqui. Isso aqui é só uma correção. Eu tive um erro de crase aqui, ó, em amarelo. Acesso às salas. Esse foi o meu primeiro erro de crase. E eu coloquei aqui destaque porque eu não sou obrigado. Eu não fiz repetição de palavras. Eu repito algumas palavras, mas eu não faço várias repetições. Eu uso muitos sinônimos e eu não repeti nenhum conectivo. Isso aqui me deu grandes pontos lá nas outras competências, principalmente na competência de coesão. Não se esqueçam disso. Se você fazer bom uso de sinônimos, se você usar bastante conectivos, você vai tirar 200 pontos lá. Eu acho que aqui já ficou claro para vocês. Faz um conectivo de conclusão, fica evidente, portanto. Aí você faz uma retomada, que a acessibilidade ao cinema no país é uma falha do Estado. Fiz essa retomada. Aí eu começo o desenvolvimento da minha proposta. Para tanto, o governo deve investir na pasta orçamentária cultural, de maneira intensiva, visando ampliar esse atendimento, com salas comunitárias que tenham por finalidade descentralizar esses polos de entretenimento e democratizar o acesso às salas de exibição no país. Outro conectivo. Ademais, o Estado deve mapear, por meio do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as áreas mais desassistidas por esses setores, com o fito de gerar interesse nessas empresas, visando acessibilidade democrática ao cinema no país. Se eu, Diego, tivesse terminado aqui no país, se eu não tivesse colocado esse bendito, tal qual o Brasil de 1975, eu não teria tirado 980. Eu teria tirado 960, 900, mas eu não teria tirado 980. Quando eu coloquei isso aqui, ele considerou que os meus erros foram de nervosismo, porque eu sabia fazer um texto circular. Então ele entendeu que eu sabia o que eu estava fazendo, que eu estava fazendo um texto circular, e que aqueles erros eram de nervosismo, de pressa, de tempo, ele tinha que considerar. Tanto é que eu apresentei erros aqui no meu texto, até o João falou do secretário, que eu nem tinha visto. Mas se a gente soma tudo, eu poderia ter perdido 40 pontos. Poderia ter tirado 160 na primeira. Mas ele considerou o fato de esse aluno ele sabe fazer um projeto de texto, ele sabe fazer uma retomada circular. Então eu vou considerar que ele estava nervoso, eu vou tirar apenas 20 pontos dele. Porque vocês sabem que na maioria das vezes eles tiram de 40. Então eles tiram 200 para 160, de 160 para 120, 120 para 80. No meu caso, eles tiraram 20 pontos, porque eles só consideraram aqueles erros de grafia, que eles precisavam considerar. Mas se eu não tivesse errado aquelas duas palavras, hoje eu poderia ter uma nota mil no meu currículo. Mas é por isso que eu falo para vocês. Se eu tivesse feito a leitura, eu tivesse percebido que nem a Michelle conseguiu perceber onde estava o erro ali, eu poderia ter garantido. Só que lá na hora, eu gastei tanto tempo para fazer 2 folhas de projeto de texto que eu não tive tempo suficiente para fazer uma redação onde eu conseguisse olhar. Então, uma dica que eu queria deixar para vocês foi que eu vi da irmã da Débora Ladin, que ela também tirou 980 e ela fala como ela faz. Ela escreve, ela faz o projeto de texto, aí ela faz as 5 questões de inglês. Aí ela volta para o projeto, lê o projeto de texto novamente, escreve a redação. Aí ela escreveu a redação, ela vai e faz 15 questões de humanas. Ela fez 15 questões de humanas, aí ela vai e corrige a introdução. Corrige toda a introdução. Se tem erro, se está coeso, se não tem erro de vírgula. Aí ela faz umas 15 questões de humanas. Ela corrige o primeiro argumento. Ela faz umas 15 questões de humanas. Aí ela corrige o segundo argumento. Aí ela termina as questões de humanas, corrige a conclusão. E aí ela já passa ali. Então, ela vai equilibrando entre fazer e corrigir, e ela garante que ela não tenha tantos erros. O erro dela também foi lá na questão da competência 1, que é aquilo que eu falei para vocês. Vocês acham que uma pessoa que conseguiu desenvolver uma redação tão bem erra esse tipo de erro? Eu comi uma palavra. Redireciono. Como que eu escrevi, João? Volta lá para mim. Escrevi completamente errado.
Aí. Essa palavra nem existe, redicionaram. De onde que eu tirei isso? E quando você lê, o seu cérebro próprio ele conserta isso. Mas isso não pode acontecer. Isso aqui é um erro grave, porque essa palavra ela não existe. Eu não errei o singular e o plural. Eu criei uma palavra que não existe. Mas esse erro aqui, se eu tivesse tido calma e lido lá na hora certinho, quando eu fui começar a fazer isso aqui para mostrar para vocês, a primeira coisa que eu li aqui, eu falei, gente, essa palavra não existe, está errado. Foi ali que eu percebi, mas ali eu estava calmo, ali eu estava lúcido. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Gente, ó, tá acabando, só falta mais as indicações de citação e aí acabou. Pode passar, João.